Mais uma vez, sejam todos e todas muito bem-vindos à quarta edição do P3C, PPPs e Concessões, Investimentos em Infraestrutura no Brasil, um evento realizado pela Necta com co-realização da B3, Estadão e Portugal Ribeiro e Jordão Advogados. Nós agradecemos o apoio da Prefeitura de Maceió, Pumatronics e Caixa e demais patrocinadores e parceiros que contribuíram para a realização desse evento. Fiquem agora com o nosso vídeo da plataforma Connect Smart Cities dos nossos patrocinadores. Para iniciar o painel, eu convido ao palco os palestrantes. Paulo Roberto Dias Pereira, secretário executivo da Casa Civil do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Uma salva de palmas. Marcos Melo, líder da Advisory de Mesh Brasil, consultor de riscos da Mesh Brasil. Carlos Eduardo Cardoso, CEO na TVX Higher. Larissa Carolina Morim, diretora de sustentabilidade do Ministério Portos e Aeroportos. E para conduzir o debate, eu convido o senhor Ronaldo Porto Macedo, ex-procurador de Justiça e professor titular da Faculdade de Direito da USP. Senhoras e senhores, um bom painel. Bom, senhores, acho que podemos começar. Antes de mais, eu gostaria de falar alguma coisa sobre como que nós vamos fazer aqui o andamento das nossas discussões. A minha ideia, em primeiro lugar, é lançar a pergunta geral do tema para todos os membros e, posteriormente, a gente poderá qualificar um pouco mais, digamos, os tópicos. Isso porque o tema do nosso painel, né, desastres climáticos, ele é muito amplo e muito complexo. Não apenas os desastres são eles mesmos, nas suas especificidades, geralmente complexos, por envolverem várias dimensões econômicas, ambientais, sociais, etc., como também pelo fato de que cada vez mais nós temos mais desastres, né? Um estudo recente da Unifesp mostrou que nos últimos 4 anos houve uma duplicação do número de desastres ambientais no país. O que significa dizer que nós caminhamos claramente para um novo normal. Desagradável, porque é associado à ideia de desastre e crise, mas é algo com o que nós temos que nos ambientar e temos que entender que aquela velha noção de absoluta excepcionalidade do desastre, especialmente dos grandes desastres, infelizmente está se alterando com um conjunto de mudanças que nós todos temos percebido. E por fim, me parece que um aspecto extremamente importante dessa dimensão dos desastres é que ela envolve questões relacionadas a riscos, questões relacionadas a custos, questões relacionadas digamos, às respostas imediatas às crises concretas, e teremos vários casos aqui para comentar,
e algumas lições para retirar dessa experiência em lidar com esses casos concretos, como também um imenso desafio de como planejar a questão, como mitigar os efeitos desses desastres naquilo que eu aqui, sem maior formalidade, chamei desse novo normal dos problemas ambientais. Então, eu, como disse, vou passar a palavra, primeira vez, seguir aqui a nossa ordem, e eu passo a palavra para o Marcos, então, para responder essa pergunta: como é que nós podemos lidar, quais são as soluções para lidar com esses desastres ambientais? Bom, boa tarde a todos, obrigado, aqui é uma honra estar aqui com vocês. Como podemos lidar com isso, né? Acho que a frequência de eventos, isso foi comentado, a frequência de eventos climáticos vem aumentado com a intensidade cada vez maior. A gente tem uma avaliação de um relatório de inundações, de riscos de inundação da Marsh, onde a gente identifica que 18% das pessoas e de infraestruturas de aeroportos estão suscetíveis a desastres climáticos. Quando a gente avança para portos, 26%. Então isso avança muito para o lado de infraestrutura e pessoas. Como tratar disso, né? Basicamente, considerando que o controle de emissões, a gente pode falar um pouco disso mais tarde, o controle de emissões hoje no mundo está no nível de em torno de 40 bilhões de toneladas ano. E nesse ritmo, em 6 anos, a gente chega aí a 1,5 graus de temperatura acima dos níveis pré-industriais. O cenário de exposição dobra. Especificamente no Nordeste, isso deve triplicar o número de pessoas que vão ser atingidas por esse tipo de evento climático. Como se proteger? Basicamente, hoje, falando em adaptação, que foge do lado da mitigação do risco, a mitigação seria reduzir as emissões, a adaptação seria basicamente com 3 frentes. Tá? A primeira é conviver com o risco. E o conviver com o risco seria implementar sistemas de alerta, SMS, como foi feito em Bangladesh. Aqui em São Paulo já temos também um sistema de alerta, todo mundo hoje já recebe, se vai haver um evento climático extremo, a gente recebe no SMS uma mensagem da Defesa Civil informando que haverá determinado evento. O que foi feito lá, que acho que falta fazer aqui, que é um pouco mais desafiador também, é capacitar as pessoas para saber o que fazer ao receber esse tipo de mensagem. Então a comunidade integrar também e ter um plano de resposta a isso. A segunda solução, o segundo caminho, na verdade, não digo solução, mas o segundo caminho natural seria realmente remover ou mover pessoas e ativos daquela região, uma vez que não dá mais para lutar contra aquele evento. Aquele tipo de evento vai ocorrer com frequência e com alta intensidade, não tem o que fazer, são mover esses ativos e pessoas. E a terceira, que talvez a gente entre um pouco mais aqui, mais adiante, seria a construção de infraestruturas estratégicas, tanto para a proteção dos ativos, quanto para a construção de resiliência. Então, nesse sentido, é que a gente poderia caminhar aqui em termos de soluções para tratamento do risco climático. Tem um pouco mais de detalhes depois, mas podemos... Eu lanço a pergunta então para a doutora Larissa Amorim, diretora de sustentabilidade no Ministério de Portos e Aeroportos. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Cumprimentar meus colegas de painel. Em nome do Ronaldo, cumprimento a todos. É uma honra estar aqui. Agradecer primeiramente ao convite da P3C para estar aqui no evento e cumprimentar a todos aqui da plateia. Última palestra do dia, está todo mundo cansado, né? Vou tentar não ser muito enfadonha para vocês não ficarem com sono aqui durante a nossa mesa redonda. O tema é bastante amplo e complexo. Eu acho que a nossa pergunta, né, ela vem muito no sentido de como fazer a prevenção. E eu vou aqui pegar a linha do meu colega, que não está falando de medidas de mitigação,
Eu acho que essa conversa, principalmente quando a gente fala de ativos de infraestrutura, ela fica bem mais interessante quando a gente trata de medidas de adaptação. E no meu universo aqui, que é bem mais restrito que o do restante dos senhores, de meu universo de portos e aeroportos, a gente vem estudando, planejando e implantando já algumas medidas para o enfrentamento dessas crises climáticas que estão acontecendo com um tempo de recorrência cada vez menor. E aí eu gostaria de dividir com vocês aqui um pouco do que a gente vem desenvolvendo. O primeiro passo, principalmente para o setor portuário, ele foi dado lá em 2019, quando a ANTAC, junto com o antigo Ministério da Infraestrutura, começaram um estudo de risco, que fez um mapeamento de risco e vulnerabilidade climática em 21 portos da costa brasileira. E esse estudo ele levantou os 3 principais riscos, que eram enchentes, elevação do nível do mar e vendavais. E eu dou um prêmio aqui para você se você souber qual era o porto que tinha mais chance de ser inundado. Pois é, estava localizado lá no Rio Grande do Sul. Então esse risco ele já havia sido mapeado lá em 2021, quando esse estudo foi publicizado pela ANTAC e Porto do Rio Grande foi um dos 3 portos escolhidos para que a gente fizesse o aprofundamento dos estudos e o que a gente chama de case, né? Colocar medidas em práticas para que eventuais eventos climáticos extremos fossem minimizados. Infelizmente não deu tempo. A enchente chegou antes da finalização desses estudos, mas o risco já estava mapeado lá. Esse é um dos exemplos do que a gente vem fazendo em termos de planejamento. Eu acho que você exemplificou muito bem os 3 cenários que a gente tem, e para portos, aeroportos e hidrovias a gente também trabalha de forma similar. O risco de não fazer, assumir que o evento climático extremo vai acontecer e assumir que você vai ter um dano na sua infraestrutura. E aí fica aquela conta difícil de ser feita. Será que é mais barato não fazer ou será que é mais barato assumir o risco e consertar o estrago? Essa é uma conta que só o operador ou o investidor vai poder dizer. Então, eu costumo brincar que 1 hora de porto parado ou 1 hora de uma embarcação atracada esperando para descarregar, ela é muito mais cara do que o conserto de ou a instalação de alguma infraestrutura de adaptação, seja uma cobertura, seja um sistema de alerta, seja um sistema de monitoramento. Então, eu sou sempre um entusiasta de que a gente não deve assumir o risco. E indo muito por essa linha, o que a gente já faz agora com esses riscos mapeados é estruturar nos nossos contratos o quesito mudança climática extrema. Evento climático extremo. Então, cabe a nós, enquanto poder concedente, mapear esse risco e colocá-lo de forma clara como cláusula contratual, para que um arrendatário, para que um concessionário, ele já tenha ali no seu plano de negócios a obrigação de executar estruturas e medidas de adaptação que assegurem o seu negócio e a sua operação. Isso vem sendo tocado tanto pela Secretaria Nacional de Portos como pela Secretaria Nacional de Aviação e agora pela recém-fundada Secretaria de Hidrovias. A gente está com 2 contratos de concessão, 2 leilões que devem acontecer esse ano, do Rio Madeira e do Rio Paraguai. Ambos os editais já foram publicizados e nos 2 o componente ambiental ele é muito forte. No Rio Madeira, a gente teve a cheia histórica em 2014 e ano passado a gente lidou com uma seca histórica. Então, o concessionário que vai assumir a navegação nesse rio, ele precisa estar ciente do fluxo hídrico e precisa estar ciente que existem medidas paliativas para que esse impacto não seja tão severo.
seja no monitoramento, seja na preservação das margens, seja no plantio, seja na troca com a população ribeirinha que está exposta de maneira mais próxima ali a esses eventos. Então, tudo isso tem que estar também internalizado na futura concessão hidroviária. De forma muito breve, eu tentei passar um panorama aqui do que a gente vem fazendo no Ministério de Portos e Aeroportos e estou aqui para contribuir um pouco mais à frente. Obrigado, Larissa. Então eu passo a palavra para o Paulo Roberto Dias Pereira, que é secretário executivo da Casa Civil do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Bom, boa tarde. Tá ligado? Boa tarde. Obrigado pelo convite. Tenho muito a agradecer. Obrigado aqui para o pessoal que está participando ficar até esse momento, né? Tem várias palestras acontecendo, muita gente aqui. E em relação a esse questionamento inicial, eu gostaria de voltar e reposicionar a pergunta, que é uma pergunta, né? Como nós podemos enfrentar os eventos, os desastres ambientais. E reposicionar, eu penso que seja necessário reposicionar a pergunta para nós, enquanto indivíduos, e enquanto sociedade e governos, nos reposicionarmos também. Porque essa pergunta, do modo como ela está colocada, ela me faz sentir, enquanto indivíduo, enquanto cidadão e enquanto gestor público, fora do problema, né? E, na verdade, nós não estamos fora do problema. Nós fazemos parte dele. E, muitas vezes, nós somos os causadores dos problemas desses eventos climáticos, né? Eu acho importante esse reposicionamento, seja individual, seja como cidadão, como sociedade, seja como governo ou como empresa, né? Porque ele é importante para preparação, né? Claro está, né, que os países ou as regiões mais preparadas do mundo só estão preparadas hoje, mais avançadas do que outras, depois que sofreram esses eventos. Seja nos Estados Unidos, seja, não vou ficar citando, mas furacões, sejam as enchentes, sejam queimadas agora, atualmente, né? Esses países, já existem estudos sobre isso, todos aqui conhecem, né? E que do aprendizado dessas lições, né? Esses eventos, análise desses eventos nos trouxeram lições, né? Que foram aprendidas e que têm que ser discutidas, debatidas, porque nós não sabemos em que região e qual momento o próximo evento vai ocorrer, e nem qual é a natureza dele, né? Nós tivemos, no caso do Rio Grande do Sul, as enchentes que não faz nenhum ano, e agora nós estamos com uma estiagem severa. O Estado está com 45 municípios reconhecidos estado de emergência e mais 145 em análise, né? E em menos de um ano. Então, assim, nós não sabemos, de fato, onde o evento vai ocorrer, nem a natureza dele. Se ele é uma enchente, um furacão, um fogo, enfim, uma estiagem. Mas o certo é que, então, analisando os cases mundiais, né, analisando, podendo hoje, depois de ter saído do olho das enchentes que ocorreram no Rio Grande do Sul, que não fazem nenhum ano ainda, a gente pode sim tirar lições disso, né? E essas lições, tanto nesses casos mundiais que eu falei, dos Estados Unidos ao Chile, né, como no Rio Grande do Sul, elas têm 3 eixos por onde a gente deve observar e fazer uma análise, um planejamento, e listar ações e projetos por onde nós devemos trilhar, né? Então, a primeira, que talvez seja a mais difícil, é quando a gente não está preparado, a gente não sabe que vai ocorrer um evento, ou a gente prevê um evento de uma dimensão e ele se apresenta depois como 3, 4, 5 vezes maior, né? Então também tu é surpreendido, quer dizer, continua não preparado. E tem que fazer o quê? Tem que dar a resposta, né? A resposta nós temos que dar nos 3 campos, no emergencial, na reconstrução
e para o futuro, para mudar as nossas estruturas, sejam em infraestrutura, sejam fazendo transição energética, que não vou abordar agora aqui, mas nós temos que planejar essa resposta, né? A resposta mais difícil, a resposta mais dura que a gente pode dar é aquela quando a gente não está preparado. Por exemplo, quando a gente está no olho do furacão, no olho da enchente, no meio de um incêndio, no meio de uma estiagem, e nós não estamos preparados. Isso ocorreu no Rio Grande do Sul, né? As ações que a gente desenvolveu, elas foram ocorrendo em função das pessoas que estavam sofrendo, né? E uma das coisas que a gente aprendeu muito, e é preciso a gente planejar e ter presente, foi do ponto de vista da sociedade. Não vou falar do governo aqui, porque do governo é quase óbvio, né? Tem que replanejar aqueles serviços que tem ordinariamente, e aí de defesa civil, nessa área aí, né, de bombeiros, enfim, isso é óbvio. Mas o que eu vou falar é aquilo que, na nossa experiência no Rio Grande do Sul, recente, não faz um ano, a gente percebeu, né, que nós não tínhamos condições, enquanto poder público, e eu, quando falo poder público, Estado, União e municípios, nós não tínhamos condições de dar resposta, por exemplo, às pessoas que estavam caindo na serra, caindo, desbarrancando, as pessoas que estavam se afogando nos rios. Essas pessoas precisavam de duas coisas fundamentais, né? Resgate aéreo e resgate por barcos, né? O somatório de helicópteros que foram oferecidos ou que o Estado tinha, enfim, ou qualquer município, não chegava, era ínfimo perto da necessidade. Barcos, a mesma coisa. O que apareceu da sociedade? Isso é importante a gente saber, porque deve ser um componente de planejamento para o futuro. O quê? As redes de pessoas que querem ajudar, a rede de barqueiro, criar uma rede daqueles que têm helicóptero, e daqueles, eu digo, empresas também, foi emprestado serviços de aeronaves, de helicóptero, não tá dando, de diversas empresas do Brasil, mandaram para lá, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Santa Catarina, da Bahia, assim como mandaram os bombeiros, né, de diversos lugares que nós trabalhamos juntos. Então, essa rede que vem da sociedade civil, e que ainda naquele momento é importante dizer, porque a gente usa muito a expressão sociedade civil organizada. Aquela sociedade civil que sofre o evento, naquele momento, ela não está organizada. Isso é certo. Ela vai se organizar ali com um ataque, né? Com aquele ataque que ela está sofrendo, seja, no caso aqui no caso do Rio Grande do Sul, foi caindo os morros, as montanhas, e depois a enchente. Ela vai se organizar em torno daquilo. E hoje, a gente olhando para os eventos, a gente sabe o seguinte: nós temos que planejar, então, essa organização. Porque a rede, vamos dizer assim, do serviço, existem os helicópteros, existem os barcos. O que tem que ser acionado, e daí entra o setor público, o gestor público, em seus diversos níveis, é acionar essa rede. Quando nós sofrermos o evento novamente, poder acionar, que é a natureza dessa rede, e contar com essa rede, porque nenhum Estado, nem a União, eu acredito, tem condições de mobilizar tanto capital e equipamento para poder mobilizar em todo o país. Nós vamos ter que ter uma solução de sociedade civil organizada, agora sim organizada, podemos organizar, junto com governos, junto com as empresas, que têm muita infraestrutura de equipamentos que podem, num protocolo que nós temos que avançar de desastres, para dar resposta a desastres, a gente acionar essas redes e poder nos defender melhor. Os eventos ocorrerão. Nós temos que estar preparados para essa primeira resposta, porque é quando as pessoas morrem. Nesse primeiro momento, é o momento onde as pessoas morrem. Depois, na reconstrução, não morre mais, e depois, o futuro é a recuperação. É isso. Obrigado. Tá ótimo. Muito obrigado, Paulo Roberto. E eu passo, então, para o Carlos Eduardo Cardoso, que é o CEO da TEVX Heiger. Boa tarde a todos. Obrigado aí pela apresentação, Ronaldo. É um prazer estar com vocês aqui palestrando.
O grande desafio, quando eu fui convidado pela Paula, agradecer até o convite da Paula, já são mais de 10 anos que eu trabalho e atuo com ela em projetos de cidade inteligente. Até para compartilhar um pouco, né, que acaba que a minha formação acaba sendo diferente dos meus palestrantes aqui e parceiros nesse painel, né? Mas eu, ao longo dos últimos 24 anos, foquei muito no mundo da energia, sou ex-diretor da NUX e os últimos 5, 6 anos trabalhando em todos os projetos inovadores de cidades inteligentes, cidades resilientes e projetos de eletromobilidade sustentável. E os últimos 6 meses eu topei o desafio de assumir a TVX Haiger, que hoje é uma fabricante, na realidade, ela vai se tornar uma fabricante com uma joint venture com a empresa Haiger nos próximos meses, com uma fábrica de ônibus elétricos, vans elétricas e caminhões elétricos aqui no Brasil, mas ela tem uma representação pelos próximos 10 anos. E os 10 anos para quê? Era para venda de produtos numa modalidade de spot sale. Então logo quando eu cheguei eu falei, é isso que vai agregar, é isso que vai trazer o diferencial para o cidadão, é isso que vai trazer o diferencial para o futuro, um futuro mais sustentável. E eram perguntas que não só eu fiz, como fiz para a equipe que já se encontrava lá e para a equipe que me acompanhou. Hoje temos aqui Guido, Iago, que vieram comigo do Mundo Enel, e tem várias outras pessoas de várias outras grandes empresas acompanhando. E a resposta era não. Simplesmente vender um produto não é a solução que a gente espera para enfrentar esses desastres climáticos. Que isso cada vez mais nós vamos observar. Então eu queria dar uma missão de fato. Então como eu traria a transformação de trazer um excelente produto através da energia elétrica, em que a gente pode trazer a sustentabilidade e ele vai contribuir com a redução das emissões, que é um dos grandes ofensores para o aumento da temperatura e para os grandes desastres que a gente tem acompanhado. Então passei a desenhar e a implementar projetos em que a gente vem estruturando desde o zero. Então, como foi citado no Rio Grande do Sul, eu sou da cidade de Petrópolis. Petrópolis, todos sabem, a cidade serrana, que frequentemente ao longo dos últimos das últimas décadas vem sofrendo com inundações, com desastres, com deslizamentos, não na proporção como que foi agora, que isso foi catastrófico, né? Mas a questão é, por que não, primeiro, atacar a redução das emissões, atacar projetos sustentáveis, energia renovável, e depois, em paralelo, trazer tecnologia para prevenir. Então a gente vê aqui a Marte com os seguros, e aí quando você fala de investidor, o investidor vai investir num projeto que ele tem um arcabouço de seguro interessante para ele botar o capital dele, recuperar e entregar a missão dele. Falando em portos e aeroportos, quando eu trago agora, recentemente, acabamos de entregar os primeiros 10 veículos para o aeroporto de Congonhas, que é uma das grandes contribuições. E ali foi um dos projetos nesse conceito de trazer o diferencial, 100% da infraestrutura elétrica e os carregadores, a infraestrutura de recarga, foi uma contribuição nossa, direto, da TVX Haiger, ali para Congonhas. E não só para ali, a gente já coloca à disposição todo esse nosso know-how para estruturar para os demais aeroportos do Brasil, da América Latina, e quando se fala de portos, eu estudei aí, principalmente num dos grandes portos como Santos, né, como transformar o Porto de Santos cada vez mais inteligente, ou como trazer as tecnologias, desde vídeo monitoramento, sensores de clima, sensores de nível de rio, nível de mar, todos integrados com os alarmes, seja da Climatempo, alarmes da Defesa Civil, e num grande centro de controle, para quê? Para você prevenir, para gerar alertas, ou para você criar um grande QG de guerra e conseguir ativar as contramedidas mais rapidamente. Porque a gente sabe que os primeiros momentos de ação, quando ocorre um desastre, são fundamentais para a recuperação de vidas e para a recuperação mais rápida daquela infraestrutura local. Então isso é muito importante. E muito se fala cidade inteligente, ela não pode ser só tecnologia. Ela tem que ser resiliência, ela tem que ser sustentabilidade, ela tem que ser pensada em cada uma das localidades, ela tem que ter um engajamento não só do poder público, mas tem que ter um engajamento da academia, da iniciativa privada. E é um projeto que, quando ele é desenhado, pensando num evento tal como esse, de parceria público-privada, de concessões, é um projeto que é desenhado em médio e longo prazo. Então, o primeiro desafio que eu trouxe, que antes se falava muito de cidade inteligente, o primeiro projeto de cidade inteligente implementado com múltiplas tecnologias, sem o aporte do município, foi em Angra dos Reis. Eu tive a virtude ali de participar com uma equipe que foi fundamental para a gente conseguir implementar. O secretário André esteve aqui hoje em alguns painéis.
era um case. No mundo não existia nenhum outro projeto, só existiam iniciativas de pesquisa e desenvolvimento ou iniciativas menores em que você integrava câmeras para segurança, painéis de publicidade para você passar comunicação, alguns sensores, mas sempre iniciativas isoladas. E até se você vai para grandes cidades chinesas, que hoje é a grande área que a gente destaca de high-tech, tive a oportunidade em novembro visitar e ver com meus próprios olhos, eles estão muito avançados, mas em modelos de negócio em que o ecossistema gira por si só, com um arcabouço de oferecer projetos, estruturar projetos, iniciativa privada, engajamento do público. Eles não têm isso. Eles têm um governo forte, investindo pesado, que praticamente eu vi em várias cidades pelas quais eu visitei, em que eles destroem um quarteirão inteiro para reconstruir todo um ecossistema comercial, industrial, tecnológico, para que aquela comunidade possa evoluir ali. Então, fiquei muito surpreso por isso. E aqui no Brasil, é lógico, a gente espera que isso chegue dessa forma. Mas hoje o que a gente vê iniciativas muito boas, Banco Mundial, BNDES, Caixa Econômica, estruturando os projetos de cidade inteligente. E qual a provocação que eu trago para encerrar essa primeira fala? É o quê? Como nós, iniciativa privada, engajados com o governo, engajado com a academia, a gente consegue trazer os nossos diferenciais, os nossos projetos, para que a gente consiga transformar mais e mais projetos. Porque muito se fala hoje, quantas concessões temos no Brasil de cidades inteligentes, ou se pensava que uma cidade inteligente iniciaria por iluminação pública, porque você teria a conectividade, mas na realidade não era por isso. Era porque você tinha, uma capilaridade, mas você tinha o recurso da CIP, que era um arcabouço fundamental para o investidor. E agora, com a evolução, as portarias do governo federal que saíram no ano passado, se permite que você utilize esse recurso, não só que a gente já tinha uma outra portaria para desvincular 30%, mas agora você pode aplicar em outras tecnologias. Mas é o quê? Vamos usar isso para o bem. Vamos usar para transformar e melhorar a qualidade de vida do cidadão, antecipar problemas, trazer gestão tecnológica para também ser rápidos na solução e utilizar o arcabouço de PMI. Então nós vamos utilizar, estamos agora nos próximos 2 a 3 meses, vamos trazer ao mercado aquele arcabouço da manifestação de interesse ou do primeiro passo, né, manifestação da iniciativa privada para oferecer projetos tanto aos municípios quanto aos governos estaduais que já tragam essas tecnologias. E eu já consegui alguns embaixadores junto comigo, por exemplo, hoje um dos grandes parceiros estratégicos, Mário Saad, do escritório Dias Carneiro, ele tem nos ajudado, então está nessa empreitada junto conosco. A da PPP é outro também, que tem vasta experiência em concessões, e com toda a experiência de engenharia, de tecnologia em que eu e meu time temos, nós vamos trazer a nossa contrapartida. E essa é a provocação, que é a nossa contribuição para cada vez mais mitigar esses impactos climáticos que a gente tem. Muito obrigado. É interessante que vários elementos convergentes, né, desde mudança tecnológica, avaliação de risco, concertação dos agentes encarregados nessa mitigação de danos. E eu gostaria de fazer uma provocação, levantar uma questão para todos aqui do painel, que era uma provocação que uma vez me foi feita. Durante 18 anos eu fui promotor do meio ambiente da cidade de São Paulo. E antes de assumir o cargo, um colega meu falou: que ótimo, Ronaldo, você vai trabalhar no meio ambiente, lá você vai encontrar 2 tipos de questões. As irrelevantes e as insolúveis, né? Ou seja, a provocação, é claro, é de que às vezes tinha um problema de corte de árvore, uma questão pequena de poluição sonora de um restaurante, que é um pequeno problema, não para o vizinho, né, mas é um pequeno problema para a cidade. E os grandes problemas, inundações, descontaminação do rio Tietê, poluição atmosférica, ou a preservação de áreas de mananciais hídricos, eram questões de muito difícil ação. E uma das coisas que era especialmente difícil era a ausência, e aqui é o meu ponto da minha pergunta, de uma política clara. Eu me lembro em várias ações que, por exemplo, o Ministério Público entrava contra ocupações irregulares em área de mananciais, que visava proteger as áreas, ao mesmo tempo evitar ocupações em áreas que ficariam alagadas. Enfim, tinha todos os efeitos ambientais positivos. Muitas vezes entrava-se com uma ação, ela era bem sucedida, raramente, mas às vezes conseguia-se até mesmo desocupar a população do local,
E posteriormente, eu me lembro uma vez conversando com técnicos da CETESB, da Sabesp, olha, às vezes o que acontecia, uma população, numa ação civil pública bem sucedida, saía de uma região, mas não se tinha controle de para onde ela ia. E às vezes ela saía de um lugar de risco médio e mudava para um lugar de risco elevado, uma área de nascentes, etc. Tudo isso para dizer, um dos grandes problemas que eu via, e essa é a questão que eu trago, era uma falta de articulação. Quer dizer, o Ministério Público queria, obviamente, atuar em favor da proteção do meio ambiente da cidade, mas não consegue fazer sozinho quando atua pontualmente. E o que me parece haver cada vez mais também do setor privado, que no passado atuava mais reativamente, cada vez mais parece que está sendo convocado a ideia de colaborar nesse planejamento macro, inclusive para saber o planejamento contra desastres ambientais para os próximos 5 anos, 10, 15 ou 50. Como é que nós, digamos, lidamos com essas questões? Então, traduzindo em poucas palavras, como é que nós lidamos com essa questão do timing do planejamento e dessa cooperação entre os agentes públicos, mas também privados, e essa, digamos, os órgãos que serão capazes de dar uma certa diretriz inclusive do próprio desenvolvimento, da estratégia de desenvolvimento, né? No Rio Grande do Sul agora se coloca isso, vai reconstruir tudo no mesmo lugar até a próxima enchente, como é que se pensa o modelo e as estratégias e com qual timing. Então eu devolvo a palavra aqui para você. Bom, é uma pergunta para algumas horas aqui, eu vou tentar ser breve para dar oportunidade dos colegas complementarem com visões até diferentes. Você comentou de questões insolúveis, né? Eu diria que quando a gente pensa em risco climático, a gente sabe hoje que as emissões de carbono são os principais causadores aí do aquecimento global, né? Mas tem agentes que potencializam esse risco. Então, por exemplo, a urbanização, né, ela potencializa esse risco. Uma vez que a gente impermeabiliza todo o solo, né, o asfalto ele aquece, ele potencializa ondas de calor que a gente vive nas cidades. Então, isso potencializa ainda mais riscos de inundação. As galerias hoje construídas nas cidades estão construídas de acordo com cenários de anos atrás. As normas técnicas não prevêem a situação atual, né? Então, o que eu acho? A gente atuar muito nesse sentido de florestamento, ou na verdade, o controle da urbanização, o controle de onde vai a comunidade, isso ajuda. Mas também tem a questão do controle da emissão. A gente fala muito em controlar as emissões. Quando a gente olha o Brasil, nossas emissões representam em torno de 1,2% das emissões no mundo, né? Por outro lado, a gente tem um desafio enorme aqui de prevenir e controlar riscos climáticos caso eles ocorram. Então, eventualmente, investir em infraestruturas resilientes, infraestruturas de proteção, talvez faça mais sentido até do que, não digo que não é para investir, obviamente, em iniciativas de descarbonização, claro que sim, mas talvez seja um caminho a ser seguido também, a ser pensado como parte do planejamento, além, obviamente, de ter planos de respostas, enfim, e envolver também toda a comunidade nesse cenário. Trazer a comunidade, as empresas, a combinação do setor público com o privado para chegar nas melhores soluções em conjunto. Eu acho que esse seria o primeiro caminho. Agora, o longo prazo, quando a gente enxerga aqui, o longo prazo, já existem hoje ferramentas de modelagem climática considerando os diferentes níveis de emissão de carbono na atmosfera. Então, se a gente continuar analisando o risco climático de acordo com o histórico passado, a gente vai estar sempre para trás. Então, para ver o futuro, a gente tem que usar essas modelagens climáticas, prevendo o futuro, até para identificar como ficará este ativo, esta região, em 2050, 2100, com as variáveis de emissões de carbono que podem ser diferentes tipos, então faz diferentes tipos de variáveis, aplica diferentes tipos de variáveis para ver como se comportará aquele ativo
e aí sim identifica qual a melhor estratégia de proteção a ser feita ali naquele ativo. Então acho que esse seria um caminho inicial a ser feito. Obrigado. Obrigado. Larissa. Bom, eu vou tentar trazer aqui um pouquinho da visão de governo federal, o que a gente tem feito em termos de planejamento para o enfrentamento de mudanças climáticas. Eu acho que a primeira questão que eu gostaria de trazer luz aqui é que nós temos uma das legislações mundiais mais severas e conservacionistas do ponto de vista jurídico e legal. A legislação brasileira ela é extremamente rigorosa. Então, para a gente empreender no Brasil, para cumprir o rito básico só do que está na lei, já é um fator que exige muito do do empreendedor. A gente tem conhecimento aqui de quão complexos são os processos de licenciamento. E eu acho que o que vem acontecendo, tanto para investidores, tanto para quem já vem operando aqui no Brasil, é uma mudança de cultura, uma mudança de mindset. Então, a gente passou ali daquele nível de vamos cumprir o que está estritamente legal, que é a parte do licenciamento, para pensar num futuro, pensar num planejamento, olhar para um cenário de crise de mudança climática. E ninguém está fazendo isso porque é legal, porque é bonitinho, porque gosta de tirar foto. É porque está trazendo prejuízo para o bolso. A Natália Marcassa, que agora está na Rumo, foi minha uma vez chefe, sempre chefe, ela fala que não existe investimento contra mudança climática extrema por filantropia. A gente só vai ter essa mudança cultural, seja no governo, seja nos nossos investidores, quando isso começar a doer no bolso. E a grande mudança de visão é porque já está doendo. Porque a mudança climática ela já existe, a gente está vendo aqui, ou está morrendo de frio, ou está morrendo de calor, ou estamos com enchente, ou não conseguimos chegar no aeroporto, ou não conseguimos navegar. Então já é uma realidade posta. E tentando internalizar isso enquanto governo, a gente precisa do quê? Planejamento. E para isso a gente vem trabalhando em diversos instrumentos. Eu vou citar alguns aqui. O MMA vem liderando a revisão do Plano Clima. Ele está separado em Plano Clima Mitigação e Plano Clima Adaptação. O Plano Clima Adaptação já está em consulta pública para sua segunda etapa. A gente está discutindo já os setoriais, então é uma oportunidade que o setor tem para discutir junto com o governo, colocar os seus anseios, colocar as suas dificuldades e limitações, porque é um compromisso que vai ser assumido por todos, não vai ser um compromisso que vai ser assumido pelo Brasil. Perdão, pelo governo brasileiro, vai ser um compromisso assumido pelo cidadão, pelo empreendedor, pelo operador, por todo mundo que está aqui nesse sistema. E, como muito bem colocado, o Brasil tem aí o que eu acho que pode ser a grande virada de chave, o grande boom para a gente. Nós temos 80% da nossa energia renovável, temos uma cobertura vegetal expressiva e como a gente vai usar isso de forma a beneficiar a sociedade brasileira, para que a gente não fique mais uma vez para trás, para que a gente não fique refém de mercados e decisões externas. E aí eu já trago 2 exemplos aqui de regramentos que já vem acontecendo. A gente está na iminência aí de uma reunião da IMO que vai determinar uma possível nova metodologia de taxação. Navios de longo curso serão taxados por emissão. Quanto mais ele emitir, mais ele vai ser taxado. Quem que vai ser prejudicado com isso? Quem faz navegação a longa distância, Brasil, China.
Então, isso já é uma realidade dentro dos nossos mercados. E CAL também está em processo de revisão de relatório de emissão. No Brasil, a gente já opera de acordo com normas internacionais para o setor aéreo. O Compromisso Brasil já está atrelado ao compromisso internacional. Qual é o nosso diferencial? Por que a gente vai ser taxado aqui, o nosso combustível, as nossas empresas aéreas, igual uma empresa aérea que opera somente na Europa? Então, esse quesito regulatório, com esse viés climático, ele já está inserido no nosso negócio, e é por isso que eu falo que é uma mudança cultural. Ninguém está de olho nisso porque está bonzinho, porque vai pagar uma conta de luz mais cara ou mais barata, porque está usando mais ou menos ar-condicionado. Não, é porque está doendo no bolso. Então, são vários instrumentos de planejamento. E mais um que eu gostaria de destacar aqui, que é um trabalho brilhante que o BNDES vem construindo, que é a taxonomia brasileira, que é justamente para investimentos na área de infraestrutura verde. É um projeto pioneiro, não temos nada no Brasil similar a isso, e vai ser um divisor de águas também para atrair investimentos, para que a gente possa acessar o Fundo Verde do Clima e esses fundos internacionais que, infelizmente, a gente ainda tem muita dificuldade de acessar de maneira apropriada. Ótimo, obrigado. Larissa, depois a gente deve voltar a esse tema também da questão internacional e de como ter acesso a esses fundos, né? Mas vamos seguir aqui a ordem. Roberto. Bom, eu acho que, sem dúvida, em concordância com o que foi dito antes aqui pelos painelistas, mas, novamente, concordo com tudo. Novamente, eu queria colocar um ponto. Então, voltando aos eventos, salvo melhor juízo, os eventos que mais acometem... Acho que... Estão ouvindo? Tá ouvindo? Então, salvo melhor juízo, os eventos climáticos que mais acometem ou acometeram nos últimos anos o país, vamos falar de país, são de natureza, né, nós temos estiagens e secas severas, principalmente no Nordeste, e também estiagem que está ocorrendo agora no Sul, e enchentes em qualquer lugar, né? A do Rio Grande do Sul, que ocorreu lá, foi uma catastrófica, mas nós temos outras aí como ocorreram agora na Amazônia, ou que podem ocorrer a qualquer momento no Sul, Sudeste. Enfim, são eventos de natureza climática onde o recurso hídrico está associado, né? Nós estamos falando de gestão do recurso hídrico, dos recursos hídricos, e uma necessária reconstrução. Vou falar agora do Rio Grande do Sul, não vou falar do Brasil, não tenho conhecimento de causa, mas do Rio Grande do Sul tenho, de reconstrução nesse momento, num primeiro ponto, num primeiro plano, quer dizer, e momento mais imediato, de uma infraestrutura que defenda, uma estrutura de diques planejadas que façam uma defesa das nossas cidades e campos, né, zona de produção, ao longo dessas bacias que transbordam, né? O porquê do transbordamento também deve ser enfrentado, mas isso é médio e longo prazo. Nós estamos falando agora, para defender vidas e produção, nós temos que ter uma postura, um planejamento da infraestrutura que necessariamente será mais cara, mas que nos defenda, né? Nos defenda desses eventos imediatos. Quer seja de enchentes, né? Então, depois eu volto à questão das cidades, de reconstrução das cidades, quer seja na reservação d'água, armazenamento e reservação d'água. Nós temos que atacar os dois problemas. Nós enfrentamos no Brasil e no Rio Grande do Sul, em especial, os dois problemas. Os problemas das enchentes, que fazem 10 meses que ocorreram, nem 10 meses, e agora o da estiagem severa, né? Então, nós temos que se preparar para isso. Para o enfrentamento disso, né, do ponto de vista de projeto, de planejamento de infraestrutura, nós temos soluções, né? Existem soluções técnicas para isso. Basta planejar e executar. Executar envolve recursos. Acredito eu que também tenhamos soluções para conseguir esses recursos. Sem dúvida, esses recursos não virão somente do governo, tampouco do governo estadual. Não tem condições, né? Mas tem que haver uma aliança
né, que envolva o governo do estado, o governo federal e a sociedade, muito provavelmente sobre a forma de PPPs, de concessões, né, esse seja o caminho, né, que possa, inclusive, colocar na remuneração, no preço dessas obras necessárias, o custo de serem obras resilientes, né? Eu estou falando de grandes obras. Isso do ponto de vista da infraestrutura, de projetos de infraestrutura. Me parece que a solução é técnica e de modelagem financeira. Se consegue, se avança por aí. Agora tem outro desafio, que é do ponto de vista da gestão dos recursos hídricos. Quer seja, né, vamos lá, eu fui presidente do Conselho de Recursos Hídricos do Estado do Rio Grande do Sul por 2 anos. E lá, claramente, como deve ser todos, e o da União também, né, existem interesses divergentes sobre o uso d'água, né? O consumo humano, o consumo animal, o consumo para agricultura, o consumo para energia, geração de energia. São necessidades que entram em conflito, principalmente quando nós estamos numa situação de crise, de calamidade, né? Nós passamos por isso no Rio Grande do Sul antes desses eventos, né? No momento de estiagem, no momento de incêndio. Vocês vão lembrar uma área muito próxima que se chama o Banhado Grande, é uma área de preservação ambiental muito grande que vai do litoral à região metropolitana, a Porto Alegre. Ali, por conta da estiagem, ali tem um material orgânico que pegou fogo. Então era um fogo interno que saía onde ele queria, assim, um risco total. Foi combatido. Lá naquele momento ele foi combatido. Então, assim, tem que haver a gestão, e essa gestão ela tem que ser compartilhada. E daí, o senhor que foi promotor, aquilo que os promotores gostam de fazer, chama todo mundo aqui, todos interessados, e vamos discutir, vamos planejar, vamos ter uma ação planejada, organizada. Acho que isso que o Ministério Público faz, ele faz no vácuo, como muito faz porque o Poder Executivo, a sociedade não fez. Talvez nós tenhamos que ter, e não estou defendendo aqui um assembleísmo, né? Chegar numa reunião de um Conselho de Recursos Hídricos e ver o que tu acha, o que tu pensa, o que você acha. Não é ter uma ação coordenada de planejamento de órgãos que são responsáveis pelo planejamento e fazer propostas. E essas propostas, muitas dessas soluções que nós teremos que tomar, né, que vamos planejar, de defesa agora, de diques, enfim, ou de reservação da água, elas afetam interesses que são localizados. Então, vai ter que ser localizado. Nós vamos ter que avançar no Brasil, penso eu, né, para uma democracia daquela tipo americana ou inglesa de condado. O que nos afeta isso aqui? Só que alguém tem que levar isso. Não, as pessoas ali, elas não vão sair discutindo, bom, aqui se eu mudei o curso do rio lá, vai acontecer algo aqui? Claro que vai acontecer. Se eu vou construir uma hidrelétrica lá, vai ter impacto abaixo, né? Então, nós temos que ter esse planejamento, ele tem que ser concertado, ele tem que ser participativo, mas lá na ponta ele tem que também ser participativo. Assim como aquelas cidades que não podem mais ser reconstruídas no mesmo lugar, aquelas pessoas têm que opinar sobre isso. Porque senão elas vão mudar para outro lugar, que vai ser atingido também. Isso. Obrigado. Obrigado. Vamos lá, dando continuidade aqui. Foi muito falado de planejamento, né? E a gente vai ter que trabalhar, e essa é a grande realidade, iniciativa privada e governo tem que trabalhar conjuntamente, porque boa parte dos projetos que vão impactar nas ações climáticas não foram planejados há 5, 10 anos. Então a gente tem que começar o planejamento para os próximos 5, 10 anos, e no meio do caminho seria trocar as rodas do carro com ele andando. E isso, ele carece de programas ou incentivos, tanto da iniciativa privada quanto do próprio governo. E agora eu faço uma chamada, por exemplo, foi lançada pela FINEP, uma chamada pública de projetos, com recursos financeiros, para se desenhar projetos que tragam conceitos de tecnologia, sustentabilidade, que são o futuro, a visão de daqui a 10 anos. Você falou de infraestrutura, por exemplo, caso São Paulo. Você falou de São Paulo, então a gente tem que falar de São Paulo, mundo da energia. E vem o questionamento, 13 mil ônibus, frota de elétrico, os ônibus, caminhões, são dos maiores ofensores nas emissões de CO2.
porque já foi diagnosticado que hoje a tecnologia que atenderia no curto prazo é elétrico, a que teria melhor viabilidade, porque você tem não só uma redução no custo de manutenção na ordem de 65%, você tem ali uma redução no custo do combustível, diesel versus energia elétrica 100% renovável, na faixa de 80%, tem um investimento inicial um pouco mais alto, na proporção de 1:3 entre o diesel. E isso tem caído, né? Até me surpreendi muito conversando com a iniciativa pública, de que uma coisa é a iniciativa privada adquirindo, outra coisa é o governo adquirindo. Então, essa relação de 1:3, quando você fala de iniciativa privada, quando você traz para o público, ela cai para quase 1:2.2, que faz com que um projeto desse traga uma redução. Por exemplo, um ônibus com cerca de 12 metros, 76, 80 pessoas dentro do ônibus, traz uma redução de 118 toneladas de CO2 por ano. Então, se você estrutura um projeto que se paga entre 5 e 6 anos, é interessante para o governo, é interessante para o cidadão, que você melhora a qualidade do serviço para o cidadão. Um ônibus que tem tecnologia, tem acessibilidade, tem tecnologia embarcada como conectividade, portas USB, ou seja, você tem muito diferencial, que basta você ter o funding, que eu entendo que vai ser o próximo capítulo. E aí você entra não só Fundo Nacional, Fundo Clima do BNDES, não só outros fundos internacionais, outros fundos verdes. Em janeiro eu tive algumas reuniões na Europa, justamente para como a gente pode trazer esses fundos para cá. E a primeira pergunta que eles fazem, tá, mas e como que está o Brasil? Como que está essa questão da corrupção? Como está essa questão da inflação? E os projetos? Eu vou gastar tempo, recurso, dinheiro, planejando, fazendo um projeto, e é um projeto que vai levar de 6 meses a 1 ano, e depois o projeto vai morrer? Porque eu falei aqui da MIP, da PMI, e se você pegasse a estatística lá em 2016, 2017, quando começaram as primeiras em iluminação pública, você tinha uma mortalidade muito grande, porque você tinha muito interesse em estruturar projetos visando simplesmente a rentabilidade para o investidor privado. E quando eu fui desafiado há 5 anos, eu falei, vou implementar, junto com a equipe, projetos de PMI de cidade inteligente com uma mortalidade menor. A gente conseguiu implementar a cada 5 PMIs, 3 giravam até a etapa de licitação e seguiam para assinar. E quem investia? Não tinha investimento do governo. Então era iniciativa privada fazendo o seu investimento. Então eu consegui defender, e você imagina, defender isso para um board italiano, olha, vamos botar dinheiro no Brasil para estruturar projetos em que vão ser uma grande aposta, mas são os projetos do futuro. Foram tão bem sucedidos que hoje a Itália copia esses projetos. E qual é o desafio que eu trago para a pauta agora? Cada vez mais, até brincando ali com Santiago, agora em Congonhas, lá o presidente da ENA Brasil, olha, vamos falar de aeroportos sustentáveis e inteligentes. Vamos trazer o conceito da energia, ele já compra energia no Mercado Livre, 100% renovável, então já tem um selo. 10 veículos, ele contribui com 25% da frota dele na redução das emissões. Então vamos chegar nos outros 75%. Como que a gente pode fazer, se não tem recurso direto, como que a gente faz uma parceria para eu trazer um investidor que coloque isso em longo prazo? E tem um projeto, muito não sabe, mas aqui em São Paulo tem um projeto que funciona com 50 ônibus elétricos, inspirado no modelo de Santiago. E, novamente, não é uma venda de produto, é uma solução integrada com infraestrutura, com suporte de energia, manutenção, para 50 veículos elétricos que vão ser pagos em 12 anos. Se nós conseguirmos multiplicar esse arcabouço com garantias, não só garantias jurídicas, garantias financeiras e trazendo incentivos e fundos verdes, a gente consegue multiplicar esses projetos, reduzir as emissões e começa a trazer a brincadeira da cidade inteligente em prol de uma ação concreta. Porque muito fala, em fevereiro do ano passado eu defendi meu mestrado em mobilidade e cidade inteligente. Aí eu falei, gente, eu estou aqui, é um mestrado profissional, para desafiar, eu não estou aqui para ficar, com todo respeito à academia, a ficar fazendo, escrevendo coisas que não vão ser aplicadas. Eu quero trazer a vivência de desenhar um projeto do zero, entender a necessidade, ver todas as barreiras que a gente tem para implementar esse projeto e fazer com que ele aconteça. Só que não é fácil. Então, por isso que essa iniciativa, esse painel nosso aqui, que nós não combinamos aqui o bate-papo, então está sendo bem interessante,
isso tem que ser mais fomentado. Então a iniciativa do P3C, a iniciativa da Necta, a iniciativa de cada vez a iniciativa privada. Hoje eu sou representante da BVE, de veículo elétrico, também da BINC, também de internet das coisas. Então a ideia é que a gente traga cada vez mais conhecimento, melhores práticas e nessa estruturação de projetos muito se fala, mas você vai guardar para você como iniciativa privada? Eu falei, não. A ideia é fazer 1, 2, 3 modelos bem sucedidos, ou você tem que sempre fazer ajustes. A partir daí é abrir o caminho das pedras. Hoje, falando com o Marcos Cavalcante ali, ele estava lá com o Atlas de Cidade Inteligente. Eu falei, olha, seu Atlas já está desatualizado. Eu vou trazer um capítulo para o seu Atlas. Que a gente tem que enfiar aqui a energia 100% verde construída aqui com a mobilidade elétrica urbana. Ou, quem sabe, agora em junho, nós estamos trazendo isso, vai ser ímpar aqui para o Brasil, o primeiro ônibus a hidrogênio verde circulando em uma operação comercial. Então daqui a algum tempo a gente vai ter também esse desafio, lógico que tem outras complexidades, infraestrutura, como que você vai fazer a geração e tem outras provocações. Mas a gente precisa de gente não só escrevendo artigo, mas sim escrevendo artigo, documentando, colocando as barreiras, como que a gente supera, o governo trazendo funding, a iniciativa privada não só pensando em trazer a rentabilidade para ela, que é lógico que é um viés pela qual ela existe, mas também fazendo a sua contraparte de trazer projetos e investir também, apostar no risco, apostar no país. E nós devemos ser os embaixadores. Então isso que, numa visão de curto prazo, é apagar o incêndio, trocar as rodas do carro com ele andando, trazendo projetos que já tinham sendo iniciados e acelerar. De médio e longo prazo é fazer essas associações e compartilhar as melhores práticas. Ótimo. Eu acho que esse tema, né, sobre o qual todos vocês insistiram, que é a necessidade do planejamento e em vários momentos, em vários timings, em várias perspectivas, já foi bem destacado. Eu gostaria de perguntar para vocês, cada um nas suas perspectivas, é claro, como é que vem, digamos, as perspectivas de conseguir apoio externo, financiamento externo, ou seja, como nós poderíamos aproveitar essa oportunidade para trazer ou investimento ou expertise, enfim, a relação para além do nacional, vamos colocar assim. E, ao mesmo tempo, uma variável muito importante, que sabemos que os desastres ambientais, eles não são sempre, eles são muito seletivos e raramente democráticos, no sentido de que eles afetam as populações de maneira muito diferenciada. Algumas populações tornam-se especialmente vulneráveis e outras talvez venham a sentir muito pouco esses efeitos. Talvez uma parte da população vá sentir os efeitos do clima apenas porque terão que comprar um ar-condicionado, pelo menos, e outras vão sofrer inundações, secas, perdas de emprego, portanto, de maneira muito mais grave. Eu gostaria de saber como é que vocês veem essas duas variáveis, a questão, digamos assim, da seletividade e desigualdade e da possibilidade dessa conexão dos nossos problemas com possibilidades de financiamento internacional e interação internacional. Bom, a questão do financiamento é um excelente ponto, que é a pauta até da COP30 aí, que estão buscando as soluções. Mas antes de entrar no financiamento em si, eu queria trazer um pouco os tipos de projeto, trazendo exatamente o que ser feito para proteger as populações vulneráveis, mais vulneráveis, né? Então, o Brasil, primeiro, é um país rico em recursos naturais, e a gente sabe disso, então favorece aí projetos de redução de emissão de carbono na natureza, ou até de captura, né, com reflorestamento, enfim. E, por outro lado, é carente de infraestrutura. Então, trazendo esse viés de investimento em infraestrutura, pensando no custo-benefício, não só como uma concessão para a concessionária, para o ativo, para quem vai operar, mas pensando no benefício também para a comunidade. Aí pegando o suporte do lado privado e, obviamente, do lado público. Então, os dois com essa visão do benefício para a comunidade e o benefício para o investidor privado, né? Agora, trazendo do lado da redução de emissões,
Redução de emissões hoje, o Brasil tá regulando aí o mercado de carbono, pode ser uma alternativa interessante para obtenção de recursos para investir neste tipo de projeto, ou seja, de reflorestamento, para captura de carbono na atmosfera. Então, pode ser uma fonte interessante. E aí tem aí a taxonomia do BNDES, está sendo construída, pode vir aí ajudar muito. Mas eu vou pautar aqui um pouco a discussão também sobre o tema não só de financiamento de projetos, mas na parte de seguros para esses projetos, para esses investimentos, né? O que acontece? O mercado de seguros hoje, ele tem muita capacidade de suportar investimentos aqui no mercado local, mas depende também de resseguro internacional. Então, quando a gente fala de riscos climáticos, eventos de riscos climáticos, não é só trazer o investidor no projeto, mas é ter a capacidade de trazer mercados de seguros para aportar com garantias, aportar com coberturas de risco e apólices para proteção do risco. Só que o evento climático é um evento comum no mundo inteiro. Aqui no Brasil também a gente sofre com isso, obviamente, e passa a ser, se a gente não faz todo o trabalho de prevenção que a gente discutiu anteriormente, a gente passa a ser um país que não é atrativo para o mercado segurador para proteger esse tipo de risco também. Então é desafiador aqui para o Brasil também, passa a ser um desafio a gente trabalhar muito no planejamento e na prevenção para que a gente continue sendo um país que atrai a capacidade do mercado, ao invés de aportar capacidade onde tem furacão e alagamentos com frequência, aporta a capacidade aqui no Brasil, que em tese é um país mais protegido e resiliente. Então, esse é o panorama que eu queria trazer aqui também, trazer a visão não só do investidor, mas o lado também das capacidades de seguro para aportar nos investimentos. Se a gente tivesse combinado as perguntas, não ia dar tão certo, né? Acho que falando em investimento, para quem acompanha, desde a COP de Dubai, a gente tem uma expectativa muito grande do regramento das questões de investimento e financiamento, principalmente dos fundos verdes. E isso não vem evoluindo de maneira adequada. A gente não teve evolução agora em Baku e as expectativas estão depositadas para a COP 30 em Belém. E urge, essa é uma demanda da sociedade e esse regramento ele precisa ficar mais claro. E como acessar esses fundos, né? E pensando muito nisso, no que a gente já tem de fundo acessível, aqui no Brasil principalmente, e também nesse trabalho conjunto com o BNDES, a Secretaria Executiva vem trabalhando numa cartilha de investimentos verdes. Eu costumo brincar que é magia e sedução para você conseguir descobrir como que você submete um projeto que atende todos os quesitos desses fundos verdes ou desses fundos climáticos. Então, a ideia dessa cartilha é trazer um pouco mais de clareza para esse processo, para o próprio investidor saber qual é o caminho das pedras, qual é o órgão que ele tem que ir atrás, quais são os quesitos que o projeto tem que ter, qual é o board que ele vai submeter, quanto tempo isso demora, quanto tempo demora para essa manifestação. Então, tudo isso ainda é muito nebuloso, esses processos eles não têm clareza. Para mim, que não estou dentro do governo e não estou investindo, eu não tenho clareza, imagina para um investidor que vem de fora e pretende acessar um desses fundos. Então, vislumbrando isso, a Secretaria Executiva, a gente tem outra diretoria lá, tem a Diretoria de Sustentabilidade, a Diretoria de Fundos e Investimentos, que é conduzida pela Helena Venceslau. A gente está fazendo esse projeto em parceria, mas é ela que coordena. Então, muito vocada, né, para portos e aeroportos, mas é um desejo antigo nosso trazer clareza com essa cartilha. E o seu segundo ponto de questionamento, eu acho que é a nova moda, né, falar em justiça climática. Não sou eu que digo, são os estudos, a realidade. As mudanças climáticas elas são muito mais severas para populações vulneráveis.
Então a gente tem aí população negra, ribeirinha, população vulnerável em geral. Crianças, elas são muito mais suscetíveis aos danos causados pelos eventos e mudanças climáticas extremas do que o restante da população. E esse é um ponto que vem sido debatido de forma cada vez mais intensa. Como ter uma lente voltada para essa população. Esse é um trabalho bastante difícil quando você trabalha ali com porto e aeroporto, que em geral estão inseridos dentro da cidade. A gente brinca que sempre tem aquilo, né? O que veio primeiro, o porto ou a cidade ou o porto? Não interessa quem veio primeiro, mas é uma relação que precisa coexistir em harmonia. E acontece de forma muito corriqueira, população vulnerável no entorno dessas infraestruturas. Então a gente tem que ter um olhar ainda mais cuidadoso quando a gente fala do planejamento desses setores. A justiça climática, ela é sempre uma diretriz dos nossos projetos e empreendimentos, mas é um assunto ainda muito novo, digamos assim, para ser tratado e encarado pelo governo, mas ele não é por conta disso que ele não está sendo incorporado. Roberto. Bem, eu vou começar por onde a doutora Larissa parou, da justiça, né, climática. Porque, assim, no momento, agora eu vou usar, embora existam estudos de consultorias mundiais que apontem, né, que, sem dúvida alguma, aqueles países, não vou citar aqui países, que têm condições de desenvolvimento econômico e social inferiores àqueles que também foram atingidos por grandes eventos climáticos, eles perdem muito mais pessoas no primeiro momento quando são atingidos, levam muito mais tempo para reconstruir, alguns não conseguem reconstruir, nunca mais, e a curva, daí são gráficos que eu vi, a curva de desenvolvimento, de crescimento do PIB, a projeção normal e de quando ele é afetado, aquele país, aquela região, como fica, tem países que foram afetados, não se recuperaram ainda. E tem países que já se recuperaram, já cresceu o PIB. Né? Eu não vou citar os países, até por uma questão de justiça social. Né? Mas então, isso num plano global. No momento, quando a gente está enfrentando o evento climático, né? Nós estamos dentro do evento climático e sem estarmos preparados para enfrentá-lo, então as soluções não saem somente do governo, de modo algum, ainda bem, saem da sociedade, saem do mundo empresarial, saem de todo mundo as soluções. Né? No caso do Rio Grande do Sul, e eu tenho que contar porque é bastante recente, depois de socorrer as pessoas, e daí todo mundo socorreu, não foi só a Defesa Civil, o Corpo de bombeiros do Brasil inteiro, depois de socorrer, vem a questão, onde é que tu põe essas pessoas? Onde é que tu vai botar? E os abrigos? Os abrigos estão preparados? Vai ser em igrejas? Vai ser onde der, gente. Vai ser onde der, porque quando tu atinge 1 milhão de pessoas é demais. Não tem infraestrutura para receber isso. Então, é acolher as pessoas, ver a alimentação das pessoas, ver as roupas, porque elas perderam tudo. E depois, e daí a gente aprendeu isso também, é fazer repasses de recursos financeiros. Vocês vão lembrar, o Estado tinha uma parte que ele poderia fazer, então a gente teve que escalonar conforme a justiça social, quer dizer, teve que pôr limites para atingir determinada faixa de rendimento de pessoas, determinado tipo, por exemplo, os MEIs foram muito atingidos nessa região do Vale do Taquari, é uma região de empreendedorismo, de pequenos negócios, eles foram atingidos e eles não tinham como se recuperar. Então, nós abrimos daí, vendo de cara, de pronto, assim, a falta de recursos públicos, né, vocês vão lembrar, o governador Eduardo Leite fez uma campanha nacional pelos recursos do PIX, recebemos diversas doações, montamos um comitê de organização para distribuir esses recursos e começamos a fazer um planejamento com informações da nossa Secretaria de Planejamento, das prefeituras, olhando, a gente não sabia que um dia ia fazer isso, a mancha por satélite que a gente monitorava e definimos critérios que aquelas pessoas atingidas e que tinham rendimento, que não estavam porque não, no cadastro único, mas precisavam porque perderam todos os móveis, carro, TV, tudo,
nós íamos passar recursos. Aquelas MEIs também. E daí fizemos assim, passamos recursos para dezenas de milhares de pessoas. Falando agora só do Pix, não vou entrar na área de pública mesmo, governamental. Então, essa é a primeira reação, é acolher as pessoas e ter que passar recursos, né, do ponto de vista de resposta, né, e no sentido de justiça social, né, dado que eu imagino que isso ocorra no mundo inteiro. Depois do recurso, vão ter mais tempo, né? A gente ainda tem 12 minutos, mas a gente podemos, vocês todos terão uma última fala, né? E temos pergunta da plateia também, que vamos lá. Fechado. Adorei aqui a fala da Larissa aqui, da Magia Sedução. Aí eu vou falar que junto com a cartilha tem que vir o Hit, o conselheiro amoroso do filme, para fazer a aplicação. E trazendo a experiência de quem trouxe a implementação. Eu tentei durante 2 anos trazer um projeto verde, para investimento de 1,2 bilhões, envolvendo pelo menos aí 20% de equity estrangeiro e utilizando da alavanca do Fundo Clima ou alavanca de outros fundos locais. E não, é impossível de gerar. É impossível. Cada hora é uma novidade, cada hora é uma surpresa, cada hora muda a legislação, cada hora muda o requisito. Mas aí, como brasileiro, a gente tem que ser resiliente, não podemos desistir nunca. Eu resgatei esse projeto e agora eu vou voltar nas instituições e agora com um pouco mais de experiência e voltar da seguinte forma. Tá, ok. Se não foi aprovado, então o que eu preciso para que seja aprovado? Me dê seus requisitos e eu vou atrás dos seus requisitos e trago esses requisitos. Por exemplo, quando a gente fala de marketing de seguradora, uma coisa que não existe, se eu vou falar de um projeto de eletromobilidade sustentável, a primeira coisa que um investidor vai querer saber é o seguinte: se eu sou um investidor, o proprietário daquele ônibus elétrico, eu quero ter um seguro. Existe seguro de ônibus hoje no Brasil? Não. Você vai me provar por A mais B depois, ele está me olhando aqui. Não existe, é a primeira barreira que a gente tem. E quando eu vou aqui a Chile e Colômbia, que estão muito mais avançados na eletromobilidade sustentável do que nós, eles conseguiram implementar um arcabouço. Aí, lógico, nós somos criativos pra caramba. Montamos o quê? Um autosseguro. Eu sei que você vai me falar que não pode. Juridicamente, aqui os advogados, os doutores, então montamos o arcabouço de quê? Qual as estatísticas, né, de queima de veículos que a gente tem em determinado município? Se eu tenho, sei lá, a estatística nesse município era 0,14%, ou seja, no projeto era nada. Então vamos botar em um projeto de 20 ônibus, 2 ônibus, vamos extrapolar 10%. Então 2 ônibus vão ficar bloqueados. Levamos para os bancos. E aí, passa ou não passa? Não sei se passa ou não passa. Falei, cara, não, vai estar bloqueado. Vai estar bloqueado. Então, como que eu faço? Você vai ter 20% de equity de um investidor internacional, você vai ter um autosseguro do veículo, ou de 2 veículos, sabendo que a estatística não se queima isso, e cada vez que se queimasse, você vai preenchendo novamente aquela escrow. E aí, outro arcabouço que também faz falta, e todo investidor internacional, ele quer ter no projeto, é uma conta de passagem que ele seja o titular, ou o cotitular, em que ele possa pegar a contraprestação inicial e garantir o recebível dele. Porque quando você fala de eletromobilidade, você vai falar de ônibus, operador, se não for privado, é o município ou o estado atuando, você tem um risco de recebíveis. Por mais que a gente sabe que as bilhetagens não são superavitárias, então você tem que ter subsídio. Então quando você complementa esse início, você traz uma segurança. Perfeito o arcabouço, mas aí não avança. Então realmente é necessário uma cartilha, é necessário um engajamento. E eu dei esse exemplo da eletromobilidade sustentável, mas também se aplica ao Cidade Inteligente. Eu vou falar da Cidade Inteligente, eu fui a Brasília algumas vezes, sentei com o projeto no meu outro chapéu e agora vamos trazer novamente. Você tem recursos fantásticos, o ProCidades, por exemplo. Mas me diga um que conseguiu avançar com o ProCidades com menos de 2 anos. Então você tem que começar a pensar no projeto seguinte para vender para o investidor. Olha, você vai ter co-investimento local, mas considera 2 anos de carência. Então você tem que mudar a linguagem. E foi o que eu fiz agora em janeiro, com um fundo norte-americano, um australiano e um europeu. Continuam engajados. Aí, lógico, aí vem o seguinte, tá, mas e o custo do capital? E a exposição ao câmbio? Então são coisas que a gente tem que superar para que a gente consiga trazer esse recurso. E aí, trazendo uma outra provocação, tá, e o famoso mercado de crédito de carbono? Nós somos a matriz mais limpa do mundo, mas cadê esse mercado que a gente não vê isso girando? O quanto a gente pode acelerar isso
E aí sim você começa a trazer verba carimbada, projetos que vão gerar muitos créditos e trazer receita. Que hoje, quando você fala, não, eu vou estruturar um projeto de iluminação pública com eficiência energética, tá, mas quanto que vai me gerar de crédito? Putz, gera nada. Então, qual a viabilidade dele para o investidor para gastar tempo, recurso, estruturar? Então, ainda estamos passos atrás dos outros países. Então, a gente tem que trazer esse incentivo e acelerar essas políticas. Então são provocações que eu estou trazendo aqui, eu não tenho ainda a equação mágica, como estou falando aqui, brasileiro, resiliente, inovador, e trazendo esse arcabouço para que os projetos saiam. E uma vez saindo, aí sim você consegue multiplicar. Aí tem que ser aquele de... Eu brinco que quando eu iniciei lá em 2018 no mundo da iluminação, em que tinham vários aí se degladiando com descontos de 30%, 50%, 60%, 70%, similar ao que ocorreu na transmissão com os deságios lá dos indianos de 70%, e eu fui um dos loucos que na iluminação também dei deságios de 60%, para recuperar é uma loucura, mas se recupera, desde que você seja responsável, né? Então eu falei para eles, olha só, por que se não se une? Todos se unem em prol de criar projetos sustentáveis e compartilham as melhores práticas. E hoje a gente se vê mais isso. E agora o movimento vamos ampliar o projeto de cidade inteligente, vamos trazer eletromobilidade, vamos trazer energia limpa, vamos trazer um mix, por exemplo, se fala da infraestrutura. O que falta? Falta infraestrutura hoje do sistema de distribuição. Então vamos trazer os projetos que os norte-americanos, os chineses, estão anos-luz na nossa frente, os bancos de baterias, que vão, desde que eles sejam abastecidos, pelos painéis solares para entrar nessa linha. Aí você vai me questionar, tá, mas a gente está falando de sustentabilidade, você está trazendo bateria. Aí você tem que trazer a responsabilidade do descarte consciente dessa bateria, depois de 8, 10 anos, ou quando ela perder ali a sua eficiência, dela ser aplicada, ou você ter um retrofit. E são coisas que hoje nós aplicamos nos projetos e temos compartilhado como melhores práticas. Só que às vezes, quando eu trago um produto importado e ele não é fabricado, é uma outra barreira que existe no governo federal, de que você não pode usar o FUND. Mas olha, se a indústria nacional ainda não tem, eu tenho o compromisso de instalar a fábrica aqui. Por que não uma janela de oportunidade de 6 meses, 1 ano, para alavancar o mercado e eu vou elevar a régua com padrão de qualidade? Numa dos bate-papos com o pessoal do Bradesco BBA foi justamente isso. Tinham vários investidores, eu falei, olha gente, ninguém tem que ter medo das empresas chinesas ou das empresas estrangeiras chegarem aqui. Se elas vierem com qualidade, botar dinheiro no país e elevar a régua, é o melhor que o país pode ter. Que a indústria nacional também vai levar a sua régua. E a gente vai fazer com que a gente implemente projetos sustentáveis. Ótimo. A gente tem uma pergunta da plateia, né? Não? Não sei se a pessoa ainda... Não. Eu acho que desistiram. Então, então eu gostaria de passar todos por uma rápida última rodada, que fiquem à vontade para tratar do que não tiveram tempo de tratar, mas a minha tentação ainda seria perguntar a vocês algo que esses últimos comentários salientaram, que é quais são os gargalos propriamente jurídicos. A gente falou da dificuldade de planejamento, o que a gente poderia eventualmente aprimorar em termos legislativos ou em termos regulatórios para que a nossa capacidade para lidar com as crises climáticas não fossem tão grandes. Mas eu deixo aberto para vocês fazer as considerações que julgarem cabíveis, já que temos pouco tempo. Se quiser eu inverto aqui a ordem aqui só para passar aqui rapidamente, que aí eu trago aqui para os doutores aqui a provocação, né? Hoje uma das grandes dificuldades que a gente vê como investidor, e seja nacional ou internacional, e falando de parcerias de PPPs, né, públicas privadas, a gente acaba tendo o quê? Passagem pelos governos. Então você tem concessões de 13, 15, 20, 25, 35 anos e você tem várias administrações. Por mais que você tenha um arcabouço que proteja o investidor, não é assim que acontece na prática. A cada 2 anos é um parto para o investidor. E por que eu digo a cada 2 anos? Porque se é uma concessão municipal, ok, em 2 anos vai estar o Estado e não o município. Vamos dizer, o município a cada 4 anos intercalado com o Estado. Mas aí o prefeito vai querer apoiar a campanha do Estado. E aí ele vem na iniciativa privada e eu não digo nem da parte não republicana, que eu vou evitar tocar aqui, vou falar da parte republicana. Ele vai querer que se acelere o seu projeto de investimento. Porque se é um projeto de rodovia, um projeto de iluminação, um projeto de sustentabilidade, ele vai fazer com que você gire o projeto mais rápido
a população fique contente, dê mais votos, que é bacana isso. Mas isso não está no plano de negócio original. E como que fica isso? Então, isso deveria ter uma proteção um pouco melhor para o investidor e também pensando nesse arcabouço jurídico de não caducidade de projetos. Hoje, por exemplo, se eu olhar na iluminação, dos 135 contratos de PPPs e concessões, eu vou te dizer que pelo menos 60% deles têm risco de caducidade agora, porque não estão cumprindo com seus marcos regulatórios ou tem cumprimentos que o município tem cobrado além do que está no arcabouço. Então, seriam essas provocações jurídicas aqui, mas teriam outras, tá, Ronaldo? Ótimo. Não, esse tema nosso dá para ficar 3 tardes aqui. Tá bem. Não, eu quero colocar assim, primeira coisa, nós discutimos ainda lá no Sul essa semana isso. É óbvio que nós temos grandes desafios a construir a infraestrutura com resiliência custa mais. Ponto. E nós temos que enfrentar esse desafio que é regulatório, e daí quando vê um regulatório no nível nacional, outro regulatório no nível estadual, é uma federação, enfim, e temos o desafio de construir isso e ver, eu não lembro qual é a empresa agora, mas é uma grande empresa do Brasil, acho que de São Paulo, se não me falo a memória, não vou citar, mas de concedente, onde há uma regulação, né? Inclusive enfrentando, eu acho que a Larissa começou dizendo isso aqui, enfrentando até onde vai a responsabilidade, né, da empresa, até onde vai, né, o que vai delimitar isso, o tamanho do evento, né, até onde vai a responsabilidade do Estado, do poder concedente, de quem seja, e até onde vai daquela empresa que tem que cumprir com aquele contrato, né, e como isso é remunerado. O que vai para a tarifa e o que não vai. O que é orçamento público e o que não é. Isso vai ter que ser discutido no Brasil inteiro. E como somos uma federação em diversos níveis. Bom, eu acho que em termos de legislação a gente não tem que fazer nada. A gente tem que tomar decisões com bases em critérios técnicos para que a gente não fique refém de governos, para que a gente não fique refém de gestão. E é isso que a gente tem trabalhado de forma árdua com os órgãos de controle, CGU, TCU, nos nossos contratos, principalmente a longo prazo, para que todas as decisões elas sejam e são respaldadas por decisões técnicas, que não sejam tomadas única e exclusivamente por decisões políticas. Eu acho que isso traz uma segurança jurídica muito maior que qualquer outra legislação que possa vir a ser publicada ou promulgada. Então eu acho que é isso, eu acho que é o amadurecimento das decisões tomadas, o aprendizado que a gente teve com as concessões e arrendamentos antigos, isso acaba trazendo cada vez mais robustez ao processo e mais segurança para quem quer investir. Acho que complementando um pouco do que tudo que já foi dito aqui também, eu estava assistindo outro painel mais cedo sobre reequilíbrio econômico e financeiro de contratos. Então, quando a gente imagina uma concessão que sofre um evento climático extremo e que sofre danos, eventualmente isso não estava previsto em contrato. Então, acho que buscar o reequilíbrio econômico e financeiro em situações extremas pode ser um caminho a ser perseguido também. Já vi alguns casos trabalhando nesse sentido. Para concessões existentes é mais difícil, mas para novas é um caminho a ser seguido. Então, esse seria um caminho importante aí também a se pensar, para dividir o risco entre o público e o privado. Tá ótimo. Olha, é lamentável constatar que o tempo acabou, porque o tema é fascinante, o debate estava muito interessante, mas vamos dar a nossa deferência regulatória ao organizador do evento, né? Eu agradeço imensamente a participação de todos.